Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Corinthians. A situação não tá nada boa para o Silvinho, né? Já não tinha aprovação da torcida, né? A torcida já tá extremamente irritada com o trabalho dele, e eu digo com razão, acho o trabalho muito fraco. E agora, para melhorar a situação, né? Obviamente, ironicamente falando, né? O Santos vai lá e vence o time de virada. E treinado por um dos técnicos que a torcida mais gosta, né? Por mais que hoje, talvez, a maior parte da torcida queira um técnico de perfil diferente do Carille, ele foi o campeão brasileiro com o Corinthians, né? Então, assim, tudo deixa a derrota pior pro Silvinho, mas a fato é que tem parcela grande de culpa dele nessa derrota. Até porque o elenco do Corinthians é muito superior ao do Santos, o jogo foi muito equilibrado, com o Santos sendo bem melhor no segundo tempo, né? Os ajustes dos técnicos, né, deixam muito claro, às vezes, qual é a capacidade de leitura de cada técnico do jogo, e o Carille leu muito bem o jogo no primeiro tempo e voltou com o Santos muito melhor, entendendo muito mais bem a partida, enquanto os ajustes do Silvinho são sempre muito fracos, né? Muito normal ver o Corinthians caindo de produção no segundo tempo, porque o Corinthians não sabe ajustar o time, né? O Silvinho não consegue ajustar o Corinthians para as necessidades do jogo e não consegue olhar as fraquezas dos adversários, os problemas que o time está tendo, fazer os ajustes necessários. E aí o Corinthians fica nisso, né? Abraça a mediocridade se mantendo com o Silvinho. O Duílio está fazendo isso, está abraçando a mediocridade porque é muito evidente que ele é o freio de mão do Corinthians. Eu falo isso já tem um tempo, né? O Silvinho é o freio de mão desse time. Esse time está produzindo muito abaixo do que pode. E eu digo, o Corinthians tem potencial, se for bem treinado, para bater de frente com os três principais. Falta um banco de reservas competente, como tem o do Palmeiras, o do Atlético e o do Flamengo? Falta. Mas tem um time titular capaz de causar estrago, né? Se o Fortaleza, com o elenco todo problemático que tem, com um ótimo trabalho tático, quase marca 60 pontos, onde pode chegar o Corinthians? Pode ir mais além, né? E o fato é que, assim, o Corinthians tem Renato Augusto, tem o William, tem o Juliano, agora tem o Paulinho, tem um monte de jogadores qualificados e ainda tem um ataque que produz apenas um gol por jogo. O Brasileirão, o último, né? O Corinthians marcou, se não me engano, com menos de 40 gols, 39 durante todo o campeonato, tendo essas peças. Algumas peças que já estiveram na seleção, outras como o Roger Guedes, que já teve média de meio gol por partida, né? Quer dizer que a cada 10 partidos marcava 5. Isso é uma média alta de gols, né? O Hulk, por exemplo, né, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele teve uma média um pouquinho superior a essa. Então, assim, cara, você ter todas essas peças de qualidade, o ataque ser tão fraco assim, é um sinal que o time não está sendo bem treinado, né? E o fato é que a amostra de como o Corinthians não é bem treinado é que essas peças elas tiveram um impacto para abafar uma regressão tática, porque no primeiro turno o Corinthians marcou o número de pontos, eu imagino que, se não me engano, foi uns 27, e no segundo turno marcou 28, se não me falha a memória. O Corinthians marcou um ponto a mais no segundo turno do que no primeiro, só que a diferença dos turnos, sabe qual era? No segundo turno tinha reforços, ou seja, sem reforços, o Corinthians marcou quase a mesma quantidade de pontos que no segundo. Se o talento chegou e ajudou, como a gente viu que ajudou, o Renato Augusto e o Juliano, quer dizer que taticamente o time andou para trás. Então, assim, cara, se o Silvinho não consegue fazer o time evoluir quando os reforços chegam, por que ele ainda é técnico? Que o Corinthians está abraçando a mediocridade. É isso que está acontecendo. O time do Silvinho é medíocre. Ele pode até se defender bem, teve uma defesa sólida no último Brasileirão, mas ataca muito mal. A leitura de adversário é muito pobre, né? Ele não consegue fazer ajustes, não consegue observar falhas dos adversários. Isso é terrível. O Corinthians teve pouquíssimas atuações que você ficava realmente, jogou muito bem. E tem muitas atuações que o time poderia ter feito mais, que foram atuações melancólicas. O encerramento do Campeonato Brasileiro contra o Juventude foi melancólico. O time jogou nada, finalizou uma vez na direção do gol. Isso aí é um absurdo, né? Quando você tem um time daquela qualidade enfrentando um time prestes a cair, no mínimo o Corinthians tem que fazer mais pressão, ter pelo menos mais finalizações. Isso daí é uma amostra de um técnico que é muito pouco capaz, ele tem pouca experiência, o único trabalho dele na vida foi o Lyon, e um trabalho horroroso, né? Um trabalho assim, ele só estava lá porque o Juninho Pernambucano era diretor do clube, né, de futebol, ainda é, né, o Lyon ainda está nesse erro, se não me engano acho que ele ainda é diretor de futebol do Lyon, né, ele pode até ter sido demitido, mas o fato é que o Juninho Pernambucano contratou o cara, foi extremamente mal, deixou o time na zona de rebaixamento. Aí a prova de que o trabalho era ruim, que sabe qual era? O Rudi Garcia, bom técnico, já foi campeão francês, chegou, tirou o Lyon da zona de rebaixamento e ele levou o Lyon às semifinais de Champions. Você acha que o Silvinho ia conseguir fazer isso? Você acha que ele ia derrotar o Guardiola nas quartas de final?
Evidentemente que não. E a questão é, se auxiliar não te credencia para muita coisa, dependendo do contexto, né? Porque às vezes o auxiliar ele dá algumas ideias, ele tenta fazer uma coisa para o técnico no sentido de que ele pode dar uma instrução, pode tentar mostrar alguma coisa ali, falar, ó, por que você não tenta fazer isso daqui, né? Às vezes ele é um idealizador. E às vezes ele é um segundo técnico mesmo, entende? A questão é, o Guardiola, ele gosta de ter esses caras que dão palpites, ideias. Por exemplo, o Torrent é um cara idealizador, ele deu umas ideias para ele, né? Por exemplo, por que você não escala o Land volante, né? Ou escala o Kimmich, né? Essa ideia que colocou o Rafinha de titular no Bayern. O Guardiola gostou e aplicou. O Torrent é um cara que dava ideias, observava os jogadores nos treinos e tentava indicar posições, algum ajuste a ser feito, né? Quando esse cara idealizador vira técnico, né? Entende? Ele tem essas ideias, assim, vira técnico, ele tem que ser responsabilizado por montar sistemas, montar ajustes e tudo isso, pode dar errado. E o Torrent é uma prova viva disso. Ele não foi bem na Major League Soccer, foi muito mal no Brasil aqui, levou várias surras com o elenco do Flamengo, que era o melhor disparado do futebol brasileiro naquele momento que ele era técnico, e foi agora o futebol turco no Galatasaray, está indo extremamente mal. Então, assim, ele é um cara que dá pitacos, né? E às vezes esse cara ajuda quando a mente brilhante é o técnico principal. Mas assim, é um cara que não pode virar técnico porque ele não está preparado para isso. O Silvinho, não estou dizendo que ele é o cara que dá pitacos, mas às vezes ele não é o cara que está ali preparado para observar todas as nuances do jogo, virou técnico porque o Juninho lá quis fazer uma aposta nele, né? E no final das contas, assim, um só trabalho na vida, um trabalho ruim. O Corinthians trouxe ele para cá, achando que porque ele treinou na Europa lá, foi mal lá, mas aqui no nível brasileiro seria bom. Mas ele mostra que nem aqui consegue se destacar. É um técnico muito covarde várias vezes, um cara que não sente confiança de mandar o time para ataque, extremamente conservador, tem esse negócio de executar demais o time, por não sentir confiança para atacar. É um cara que não sabe treinar ataque, tá muito nítido isso, e tem ótimas peças e o time não tem organização, não tem triangulação. Então assim, cara, o Corinthians perde tempo com isso, o Duílio tá abraçado à sua escolha ali, parece que vai morrer abraçado a ela, faz um bom trabalho contratando reforços? Faz, mas não adianta nada você ter excelentes reforços e ter um técnico ruim. É como você ter uma banda incrível, uma excelente orquestra e um maestro ser ruim, entende? Às vezes, a gente olha e pensa, às vezes os músicos não são tão bons, mas o maestro, por exemplo, é o John Williams, é o Beethoven. Ele ainda vai conseguir tirar uma boa música daquilo. Se eu for reger uma orquestra, eu vou reger mal porque eu não sou preparado para isso. O Silvinho não é preparado para treinar o Corinthians e posso até dizer mais, será que ele é preparado para treinar um time de futebol ainda? Precisa aprender mais, né? Sinceramente, ele, ao meu ver, é muito limitado e não aceita isso. Acho que a grande verdade é essa. Ah, eu sou preparado, sou especialista em linha de 4, tô vendo, só faz isso também, 4-3-3 a vida toda, não consegue fazer um ajuste, não consegue fazer um esquema diferente. Ele é aquele especialista em linha de 4, é só o que ele sabe fazer, entende? E olhe lá, né, que a linha de 4 bem michuruca. Então, fato é, Corinthians bem mal, vai se abraçar a mediocridade, vai ficar aí com campanhas de 50, 60 pontos, que nunca são suficientes para ser campeão, ainda mais com 3 times ali que tem técnicos melhores, que é o caso do Palmeiras, do Atlético e do Flamengo. É o Tuca é mais técnico que o Silvinho, Paulo Souza é mais técnico que o Silvinho, Abel Ferreira é mais técnico que o Silvinho, até por margens consideráveis. E no final das contas tem elencos que dá para trabalhar muito bem. O Corinthians precisa de um bom técnico para explorar esse talentosíssimo elenco. Até porque é um elenco que até um certo prazo de validade pela idade que os jogadores têm. A maior parte desses jogadores reforços, que são muito bons, tem mais de 30 anos de idade. Então, assim, não é elenco de longo prazo. Então, é ou trazer um técnico bom rápido, senão não vai poder aproveitar esse excelente safra que o Corinthians está vivendo. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.